Boa noite a todos, graça e paz a todo o povo de Deus e a todos que nos ouvem neste momento. Eu convido você a tomar parte conosco, vamos adorar o Senhor, vamos agradecê-lo por mais uma semana com vida. Abra o teu coração, peça ao Senhor para falar com você, abra os teus lábios, entoe louvores juntamente conosco. Deus está aqui conosco, Deus está aí convosco, com cada um de vocês. Nós vamos orar ao Senhor. Mas antes de orar, eu quero deixar o Salmo 133, diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Louvai ao Senhor. Deus, fala conosco, Pai, nesta noite, por meio de cada ato deste culto. Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós. Senhor, agora, Pai, que Tu possa estar preparando cada coração, cada mente, onde quer que se faça ouvir a nossa voz. A Deus, que Tu possa estar tocando no coração e na mente. A nós, Senhor, continua a usar e de uma forma especial nesse momento como instrumento da Tua vontade, como instrumento de bênção, de salvação, de esperança, de vida e paz, em nome de Jesus. Pai, este culto é para o Teu louvor, estamos aqui para a Tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o Senhor, que liberou sobre nós o Seu Santo Espírito, e nós vamos bendizer o Seu santo nome. Adore ao Senhor. Convide o Espírito Santo. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com Tua glória, Senhor. Se comparar à esperança viva, a presença, ó Deus, eu vivi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de inundados com Tua glória, Senhor. Senhor,
nossas mãos. Deus usa como tu queres. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus. Nós vamos nesse momento adorar o Senhor, consagrando os nossos dízimos e ofertas. A palavra do Senhor diz em Provérbios 3, 9 e 10, que devemos tirar as primícias da nossa renda, da nossa fazenda, dos nossos negócios e ofertar e assim dizimar o nosso Deus. Portanto, eu convido você, que é parceiro dessa obra, que é membro desta igreja, que é instrumento de Deus junto conosco, para continuar a marcha da igreja, para fazer com que esse evangelho continue chegando e chegue a tantas outras pessoas. Então nós vamos consagrar. Pegue o seu dízimo, a sua oferta, e nós vamos colocar nas mãos de Deus, porque é Ele quem nos dá saúde, Ele quem nos dá inteligência, Ele quem nos dá um teto, enfim, tudo que temos, tudo que somos, é graça, é bênção de Deus sobre nós e em nós. Então feche os teus olhos. Deus eterno, neste momento nós consagramos a Ti o fruto do nosso trabalho, entendendo, Senhor, que nós pertencemos a Ti, porque o Senhor nos comprou com alto preço na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu no nosso lugar. E agora, Deus, que já dissemos sim para o resgate, Jesus Cristo. E agora, Pai, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, já não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para o Senhor. Assim entendemos que somos mordomos de Papai do céu, do nosso Deus vivo, do Deus eterno. E tudo aquilo que o Senhor nos confiou, nós devemos administrar da melhor forma possível. Assim abençoar a nossa família. Ó Deus, assim contribuir com a Tua obra na terra e abençoar também os necessitados que o Senhor coloca no nosso caminho. Sendo assim um coração grato a Ti, liberal, generoso, sim, um coração, ó Pai, disposto a Te obedecer. Recebe, Pai, o nosso dízimo, recebe a nossa oferta, visita a despensa do Teu povo. Visita a mesa, a geladeira, visita, Senhor Deus, nesse momento a casa dos Teus filhos e filhas. Visita também o ambiente de trabalho, os negócios, enfim, as metas. De onde, Pai, se tira o sustento? Visita os desempregados agora. Tem misericórdia às pessoas que foram atingidas diretamente com esta pandemia e não apenas teve redução de carga horária e de salário, mas muitas, Senhor, ficaram desempregadas. E queremos pedir, ó Pai, a Tua misericórdia. Abre portas de empregos para aqueles que já estavam desempregados e para aqueles que ficaram desempregados. Tu és dono do ouro e da prata. Como diz a Tua palavra, o céu, a terra, o mar e tudo que neles há pertence a Ti. Portanto, Pai, sabemos e cremos que agindo Deus ninguém pode impedir. Colocamos em Tuas mãos cada família, aquelas que estão preparadas e apresentam o seu dízimo, a sua oferta, mas também aqueles que estão, ó Pai, desempregados. Pedimos a Tua provisão, a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler um texto agora. Isaías 61. É um texto que depois eu vou retomar, mas eu quero ler para nossa edificação. Isaías 61, de 1 a 3. Peço que você pegue a sua Bíblia, convide quem está com você, se for possível, e vamos juntos ler a palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, dos versículos 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria,
em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito. Serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos sua glória. Palavra do Senhor. Nós vamos neste momento pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Depois nós vamos cantar esse Deus que derramou o Espírito Santo sobre toda a carne, que levantou a igreja através dos discípulos para que esse evangelho chegasse a mim, chegasse a você, hoje, em pleno século 21. Feche teus olhos, eu peço à presbítera Sileuza que peça ao Senhor que perdoe os nossos pecados, prepare o nosso coração, a nossa mente, para que possamos ouvir o que Ele tem para nós nesta noite. Amém. Deus de amor, Deus de misericórdia, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra. Deus, e nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Te pedimos perdão, Deus, pela omissão, pela negligência com a Tua obra, muitas vezes, Senhor. Pai, nós Te pedimos perdão, Senhor, por tudo que nós deixamos de fazer para Ti. Tem misericórdia. Te pedimos perdão, Senhor, pelo nosso falar, pelo nosso agir. Sim, Deus. Deus, e queremos Te pedir, Senhor, muda as nossas vidas. Verdade, Deus. Senhor, muda as nossas práticas, para que possamos, ó Deus, Te agradecer pela mudança em nossas vidas. Sim, Deus. Perdoa, Deus, os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Deus, o pecado da Tua igreja, Senhor. Sim, Deus. Deus, nós Te pedimos, venha sobre nós, com o Teu olhar de misericórdia. Sim, Deus. Deus, venha firmar os passos, Senhor, para que possamos, ó Deus, pecar menos, Senhor, e Te agradar mais. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, pedimos sim perdão, Senhor, e tomamos posse também, Senhor, porque a Tua palavra diz que quando nós Te pedimos perdão, quando nós nos arrependemos, o Senhor pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Verdade, Deus Deus. não se lembra jamais. Deus, em nome de Jesus, queremos Te agradar, mas nos capacita, Senhor, com Teu Espírito Santo. Amém, Deus. A Te agradar, Amém, Deus. a Te servir em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Porque queremos ser, sim, Deus, adoradores, É, Deus. que Te sirvam em espírito e em verdade. Sim, sim. Muito obrigada pela Tua palavra, que nos ensina, que nos exorta, que nos disciplina a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Vamos adorar. Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Aleluia. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chame carvalho de justiça, A fim de que se chame, declare ao Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chame carvalho de justiça. Glória a Deus, glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse momento, em Isaías 61, por isso que eu disse que iria retomar. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero mandar um abraço para todas as nossas IPIs do Brasil.
ao começar a nossa IPI, as nossas IPIs do Presbitério Bahia, mas também se estende a todos os nossos irmãos e irmãs da IPI do Brasil. Eu digo em especial os nossos jovens, o nosso UMPISBO, a nossa UMP, a União de Mocidade Presbiteriana Independente do Brasil, que celebra então o seu mês, agora setembro. Então quero então externar a minha gratidão a Deus pela vida de cada jovem, de cada líder e de cada também membro desta coordenadoria. Mas também a todos os jovens das demais igrejas que tomam parte conosco, que se fizer ouvir esta palavra nesta noite, aos adultos também, que foram jovens, e que têm filhos também, ou ainda na infância, ou adolescência, ou já jovens, enfim, para você também esta palavra, digo para todos nós, ok? Então as felicitações para a Juventude Presbiteriana Independente do Brasil, mas também é uma palavra de Deus, creio, para o coração de todos, independente da idade. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 3, diz a palavra do Senhor: O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria, em vez de tristeza, um perfume de felicidade, em vez de lágrimas, e roupas de festa, em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória, palavra do Senhor. E então, quando estava a meditar e recordar um pouco também da minha trajetória, um pouco então da minha memória vocacional, um pouco então daquilo que Deus fez na minha vida, e aí lembrando também dessa celebração em setembro, da nossa juventude, da nossa igreja, eu quero dividir um pouco memórias de um chamado desta noite, à luz da profecia de Isaías, e eu creio que Deus vai impactar você, porque Deus mexeu muito comigo, eu creio que Deus vai mexer com você também. Nesta palavra, o tema é plantações sem raiz. Quando eu disse que vou estar trazendo um pouco de memórias de um chamado, poderia ser o tema, porque eu vou então passear um pouco, eu vou testemunhar um pouco do meu chamado e como Deus me forjou na vida para que eu viesse a estar aqui nesta noite pregando a palavra do Senhor para você que me ouve. Mas o texto me dá base e eu preciso estar fundamentado na palavra do Senhor. Não é apenas o falar do reverendo Natanael Rocha, mas é o falar daquilo que a Bíblia diz. Então eu vou estar dividindo com você um pouco do meu testemunho, mas enraizado, embasado, com base, digo, na palavra do Senhor, que está em Isaías 61, de 1 a 3. Tema desta noite: plantações sem raiz. Nas considerações iniciais, eu quero então dividir com vocês o seguinte. Eu quero que você analise comigo, não precisa se preocupar muito, basta preste atenção. Pare tudo que você está fazendo agora. Volte o teu olhar agora para esta mensagem, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Isso não é um jargão, isso é uma palavra de fé e eu creio que Deus reservou para você nesta noite. E o que eu vou falar hoje tem a ver com o nosso dia a dia, eu tenho certeza, eu creio que tem a ver com você também. Vivemos um tempo de constantes mudanças. Eu estou falando do tempo que nós vivemos agora. Desde a década de 90, com o advento, com a vinda, com o surgimento, sendo mais simples e direto, da internet, dos computadores, a Terra, a humanidade, digo, passou por grandes transformações. Os meios de comunicação, as redes sociais, a internet sem fio, o celular, que é o telefone sem fio, as novas tecnologias e as novas redes sociais, isso passou a movimentar a vida da humanidade e o globo terrestre passou a ser uma aldeia global. Ou seja, você não precisa sair da sua casa, do seu quarto, da sua sala, enfim, do seu canto para se conectar com o mundo. E isso mudou drasticamente as relações humanas. E é inegável. É fato também que as duas grandes guerras, em especial, sendo mais objetivo,
A Segunda Guerra Mundial, ela foi trágica tanto quanto a primeira, mas ela marca o fechar de um ciclo e foi justamente na Europa berço da Reforma Protestante. E ali, por sua vez, também nós temos, no século XIX, o crescimento de um pensamento teológico, de pensadores cristãos com a visão liberal, e então que começa então a questionar uma série de coisas que abalaria com o conjunto da obra, ou seja, o processo de mudança no mundo, os valores cristãos, éticos, enfim, onde muitos têm relativizado a Bíblia, digo a palavra de Deus, onde muitos então têm vivido uma vida superficial, onde muitos então rejeitam a toda afirmação de verdade absoluta, onde então se propõe viver uma fé mais rasa, mais secularizada, mais próximo do mundano, que isso se chama secularização da fé. Por outro lado, uma mudança, uma migração religiosa muito grande e crescente. As pessoas mudam não apenas de religião, mas de denominação, como se troca de roupa, numa facilidade enorme, como planta sem raiz. Por isso o tema desta noite, a partir então do chamado da profecia de Isaías, que o próprio Cristo, em Lucas 4,18, ele se apropria falando que o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele então declara essa profecia se apropriando. Eu quero dividir com você, dentro desse cenário, dentro então desse contexto, o mundo contemporâneo hoje que nós vivemos, todas as nossas dificuldades, todos os nossos questionamentos, até mesmo a dificuldade de acreditar na palavra de Deus. Em Isaías 61, de 1 a 3, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, disse o profeta Isaías, e eu tomo posse também, assim como Jesus tomou posse, para pregar e viver as boas novas do Evangelho. Então, eu quero pensar com você o seguinte: quando eu preparava essa mensagem, tendo em mente o setembro, a comemoração, então, da UMP, da IPI do Brasil, ou seja, União de Mocidade Presbiteriana Independente do Brasil, eu lembrei um pouquinho da minha história, do meu chamado. Do chamado ao sagrado ministério da palavra e sacramentos. Ainda no ventre da minha mãe, Deus me escolheu. Deus me predestinou, não tenho dúvida disso. Eu sou fruto de oração. Os meus pais tinham já filhas, e então desejava muito ter um varão. E o presbítero da minha igreja disse, quando minha mãe então ficou grávida outra vez, era o sonho dos meus pais, um varão. E disse, agora vem um varão. Mas ela não tinha feito ultrassonografia. Não tinha as facilidades que se tem hoje, muita gente. Mas ainda assim o presbítero diz, olha, e quando nascer, coloca o nome dele de Natanael, porque será um pastor, será um homem de Deus. E minha mãe guardou aquilo, mas o meu pai, e quando eu nasci, me deu o nome Natanael. E ainda criança fui batizado, consagrado ao Senhor. E o Senhor, aos 15 anos, me levou a fazer a profissão de fé. E então sigo a minha caminhada e cheguei até aqui. Mas eu quero destacar o seguinte, ainda no ventre da minha mãe, Deus me escolheu e me predestinou, como eu estava a falar. Hoje eu tenho clareza do meu chamado. Como Deus me conduziu, me treinou e me vocacionou. Vamos seguir um pouquinho mais, e aí vamos aprender um pouquinho mais. Ainda criança, reunia meus amigos e vizinhos. Algo bem curioso, quando eu paro para lembrar, conversar com meu pai, com algumas pessoas que me conhecem desde a minha infância, que ainda criança, eu reunia amigos, vizinhos, colegas, na área da minha casa. E falava de Jesus para aquelas pessoas, para os meus amigos. Naquela época, é interessante que começava meu treinamento, mas eu não tinha ideia, eu era apenas uma criança. E eu dizia que seria um pastor. E algumas pessoas diziam, fique de olho nesse menino. Esse menino tem futuro. Mas eu era apenas uma criança. Mas o que me chama a atenção é que ali do junior para a adolescência, eu lia bastante Apocalipse. Não entendia, confesso, muita coisa, ainda muito novo. Mas eu via aqueles monstros, eu via aquele cenário, e eu acreditei e acredito até hoje. E eu sabia que em algum momento aquilo iria acontecer na hora de Deus. E aquilo serviu para alimentar, para impulsionar a minha fé, para que eu não viesse desistir na adolescência. E o que me chama a atenção também é que não demorou muito na adolescência, eu passei a liderar adolescentes na minha igreja e convidar então na minha rua, no meu bairro, e eu ia compartilhando o que eu tinha aprendido de Jesus Cristo, desde a igreja até no futebol, na escola onde eu passava. Passei a me envolver com o evangelismo nas ruas, nas praças,
nas casas e em outras cidades. E tem um fato curioso. Passei aos sábados a acompanhar um grupo evangelístico, um grupo de evangelização, com uma família muito amiga da minha família, ou seja, que morava ali no bairro mesmo. E essa igreja, curiosamente, era a congregação de uma igreja batista no meu bairro. Mas ali eu ia com aquela família que era muito conhecida e de confiança da minha família, e não sabia eu que estava sendo forjado por Deus, estava sendo treinado. Eu saía então, um adolescente ali, iniciando a juventude, e indo ali pela amizade, pela fé, enfim, pela vontade de aprender, mais aprender do que ensinar, mas eu estava ali, curioso, sedento, junto com aquele missionário e com a sua equipe. No entanto, minha participação nessas ações evangelísticas, com irmãos então de outra denominação, não gerou confusão doutrinária, nem de pertencimento, porque eu tinha uma boa base bíblica e doutrinária na minha igreja. Eu conversava bastante com o meu pastor, eu conversava bastante com minha professora de escola dominical, com os meus discipuladores, quem me acompanhava da igreja. E é interessante que eu tive a oportunidade também de, além de fazer a classe de catecúmenos, que na nossa igreja é a classe de iniciação à fé, ou discipulado, como queira você chamar, li também o breve catecismo. Estudamos então, assim, perguntas e respostas do catecismo maior, o breve catecismo menor, e a gente então teve a oportunidade de aprender. E aprender o seguinte, que tradicional e pentecostal só muda a forma de cultuar a Deus, porque o Espírito, o poder, a unção é a mesma e é o mesmo Espírito. Ainda nós vemos o seguinte, quando o Senhor diz em Isaías 61:3, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu e aí vem, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Deus então foi me preparando no dia a dia. Deus foi me forjando na convivência, na comunhão da minha igreja, da minha família com outros irmãos. Mas também, o que a gente pode aprender nesse momento é que Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. No entanto, nós conseguimos. Eu lembro ainda que pelo menos um sábado por mês, os jovens da minha cidade tinham um hábito de ir à concha acústica, por isso memórias, e a gente se reuniu para um louvorzão, ou simplesmente violão e voz, quando possível, e ali havia uma interação de vários jovens, ou seja, os jovens de várias igrejas. Mas isso também não abalou a minha fé. Eu lembro também que eu participei de futsal, de torneio. Eu lembro que eu tive a oportunidade e tenho grandes amigos, desde a minha infância, Igreja Batista, Quadrangular e tantas outras denominações, e a gente brincava junto, jogava campeonato junto, mas isso também não abalou a minha fé. Não abalou porque minhas convicções. Pelo contrário, eu tinha uma base que me permitia então dialogar, sem problema nenhum. Não demorou muito e descobri que a oração é o combustível da vida cristã. E eu ia crescendo e aprendendo, e que independente da denominação era fundamental um estilo de vida pautado na oração. Eu lembro que um grupo de evangelização da minha igreja, a gente começou a IPI de Itapetinga do zero, com poucas famílias. A gente não tinha uma mocidade grande, mas a igreja foi crescendo para a glória de Deus. E eu lembro que a gente reunia com poucos, era uma dificuldade do início, porque de repente você passa isso na sua igreja, de repente você enfrenta na sua igreja, era contado assim, a dedo, os dedos da mão cabia a juventude. Quando nós começamos, as famílias que começaram a IPI ali em Itapetinga, mas nós nos pusemos a orar e a perseverar, e a nos lançar de casa em casa, nas ruas, nas praças, e Deus começou a trazer famílias, pessoas, a juventude foi crescendo, mas percebemos que a oração era o que impulsionava. Confesso que muitas visitas a cultos de jovens de outras denominações fizeram surgir algumas dúvidas, questões pontuais. Exemplo, eu perguntei ao meu pastor, eu perguntei à minha liderança, será que tem o Espírito Santo somente quem fala em línguas? Porque me questionaram isso, afirmaram isso para mim. Por que é que eu não falo e outros cristãos falam em línguas? Mas tem outras pessoas também que não falam. O que é isso?
Vamos seguir um pouquinho? Nesse sentido, eu dei um pouquinho de trabalho à minha liderança. Porque o fato de, em alguns sábados que não tinha culto da minha igreja, eu estava, se de um lado era bom que tinha comunhão e interação, do outro eu tinha então algumas dúvidas que vinham no caminho. Mas graças a Deus e o meu pastor, professor de escola dominical, enfim, a minha liderança, eu fui tirando essas dúvidas. Graças a Deus, me esclareceram, me mostraram biblicamente duas coisas que eu quero destacar aí. Primeiro, o fato de não falar em línguas não significa a ausência do Espírito Santo. Isso trouxe um alívio tão grande, querido. Sabe por quê? Porque como jovem, quem é jovem sabe muito bem disso. Como jovem, a gente passa então por momentos daquela convivência, e jovem sabe que um questiona o outro. Não tem papo na língua, né? Vai logo direto e vai firme. E aí eu cheguei com essa crise, com essa dúvida. E meu pastor logo abriu a Bíblia, e disse: o fato de não falar em línguas não significa ausência do Espírito Santo. E a segunda resposta que trouxe paz, ele diz: nem todos falarão línguas. E ele trouxe algo baseado, eu quero que você marque na sua Bíblia, em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios capítulo 12 até o capítulo 14, ele trouxe a segunda resposta. Ele diz assim: nem todos falarão línguas. Por outro lado, a Bíblia recomenda procurar com zelo os melhores dons. Eu falo porque foi o meu dilema, talvez não seja o seu, talvez isso seja café pequeno para você, mas foi o meu. Eu de uma igreja reformada, tradicional, enfim, e chego com uma relação, com amizade com pessoas de diferentes denominações. E então eu ia num culto de sábio, e tinha receba, tinha um monte de coisa lá, e muitos falando, e queria que eu falasse, e aquela coisa, você já sabe como é quem já visitou. E aí eu cheguei pro meu pastor, agora eu estou em crise, eu tenho um Espírito Santo, disseram que eu não tenho porque eu não falo. O pastor pegou a Bíblia e me ensinou: olha filho, nem todos vão falar. Não é obrigado todos falarem, porque são dons. E o Espírito Santo dá a cada um conforme lhe agrada. E tem outra coisa: busque os melhores dons. E biblicamente é recomendável você priorizar, profetizar e amar, como está entre os capítulos 12 de 1 Coríntios e o capítulo 14. Por quê? Porque todas as outras coisas passarão. Língua, se não tiver interpretação, não edifica ninguém. Os outros dons de cura, de milagres também passarão. Mas o amor e o profetizar, esse então alcança a todos. Então você fala numa língua que todo mundo entende. Quando um crente em Cristo visita várias denominações, eu quero chamar a atenção, porque eu passei por essa experiência como jovem. Mas eu tive tempo, graças a Deus, e pessoas do meu lado. E eu tinha uma abertura para procurar minha liderança e então dividir as minhas dúvidas. Isso me ajudou bastante. Quando um crente em Cristo visita várias denominações e não tem raiz bíblica e doutrinária, ele fica confuso. É uma planta sem raiz, ele não tem profundidade. Um diz uma coisa, outro diz outra. Ele: ai meu Deus do céu, eu não sabia que na igreja tinha tanta coisa diferente. Aí começa a coçar a cabeça.